O programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação está começando. Muito tem se falado, seja no ambiente corporativo, empresarial, seja no serviço público, sobre a necessidade de se realizar a transformação digital. Mas o que é essa transformação digital? O atual governador do estado, Rafael Fonteles, tem declarado que o Piauí estará na vanguarda no quesito transformação digital. O estado está efetivamente preparado para essa transformação? Mas de que forma ela se dará? Essa transformação digital diz respeito à necessidade de inovação. Como o estado pode inovar e quais os benefícios para uma sociedade de um processo de inovação nesse campo digital? Qual a relação desse processo de transformação digital com as startups? São muitos os questionamentos e para explorar melhor estes e outros assuntos relacionados ao tema, no programa Ideias em Debate, Negócios, Mercado e Inovação de hoje, recebemos Ellen Gera, secretária da Agência de Tecnologia da Informação, ATI, e Vanessa Alencar, cientista, empreendedora, PhD e mestre em administração com foco em empreendedorismo e inovação. Se você quiser saber dos assuntos a serem debatidos no programa Ideias em Debate, nos acompanhe nas redes sociais @odiatvpi. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou mesmo a reprise aos sábados, você pode acessar o nosso canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. O programa Ideias em Debate está no ar. No programa de hoje, recebemos Ellen Gera, secretário da Agência de Tecnologia da Informação, ATI, e Vanessa Alencar, cientista, empreendedora, PhD e mestre em administração, com foco em empreendedorismo e inovação. Sejam bem-vindos. E eu já queria iniciar o nosso programa, nossa entrevista, para iniciar essa conversa. Eu vou perguntar sobre o que é a transformação digital. A gente ouve falar transformação digital, inovação. Queria esclarecer inicialmente ao nosso telespectador sobre isso. O que é a transformação digital? Secretário. Olá, Campelo, professora Vanessa. Prazer participar do programa Ideias em Debates da TV O Dia. Todo mundo está falando agora de transformação digital. Esse não é um tema exclusivo aqui do estado do Piauí. Esse tema ele está em debate em outros estados e também no mundo. Recentemente, o governo do estado ele fez uma pesquisa nos países para verificar qual aquele país que estava no estágio mais avançado nesse processo de transformação digital. Nosso case de observação foi o país da Estônia. A Estônia, hoje, apenas o casamento e a separação são realizados de forma presencial. Todos os demais serviços que tocam a esfera pública são realizados de forma eletrônica por meio de plataformas virtuais. Ou seja, exige nesse contexto que os processos do governo estejam preparados para serem utilizados por meio de plataformas eletrônicas e também que a população tenha acesso a essas plataformas. Então, de forma simplificada, a transformação digital ela permite que aquele processo que era antes realizado de forma presencial, ele passa agora a ser realizado de forma eletrônica por meio de uma plataforma desenvolvida por programação, permitindo que o cidadão ganhe em tempo, ganhe em agilidade, permitindo também que ele evite, por exemplo, passar por situações como daquelas grandes filas que normalmente nós encontramos no serviço público. O governo do estado do Piauí já tem muito serviço eletrônico hoje à disposição do cidadão e da cidadã piauiense, mas a transformação digital não é só levar para o meio virtual. Esses processos precisam passar por uma modernização também, por um processo de desburocratização, para que, de fato, o ganho chegue lá para o nosso cidadão, para a cidadã piauiense. E a necessidade de desburocratização é justamente um dos grandes gargalos, assim, um dos grandes reclamos da sociedade é a burocratização do serviço público. E isso, então, como o senhor está colocando, vai desburocratizar, a transformação digital vai desburocratizar os serviços. Professora Vanessa, o que você poderia falar aí sobre a transformação digital? E seja bem-vinda mais uma vez. Ok, obrigada. Prazer estar aqui, secretário Campelo, muito obrigada pelo convite. Então, de uma forma simplificada, eu gosto de dizer que a transformação digital é a implantação da mentalidade digital nas organizações. Muitas vezes a gente pensa que transformar digitalmente é criar um site,
colocar uma tecnologia à disposição do atendimento, mas quando a gente olha a transformação digital, a gente precisa olhar ela de uma forma macro, considerando, em primeiro lugar, pessoas. As pessoas que vão implantar dentro da organização pública ou privada essa mentalidade digital. Vejamos um caso, né? Você tem, por exemplo, uma determinada organização que você pode dar entrada num pedido especial, em algum pedido, por meio do site, da plataforma digital. Mas como vem essa resposta? E a transformação digital vem também para gerar agilidade nessa resposta, nesse feedback, né? Nas mais diversas formas, né? Se a gente olhar aí, aproveitando aqui que o secretário está do lado e falou dessa, como costumam dizer, dessa obsessão, que a gente fala, se usa muito esse nome, obsessão na área da inovação, do novo governador pela transformação digital, e isso foi compartilhado nas redes, né? Essa busca. Eu achei muito interessante como professora da Universidade Estadual do Piauí e também como pesquisadora da área de empreendedorismo e inovação, ver um governador que olhou para o principal caso de sucesso do mundo, né, que é a Estônia, é a nação mais digital do mundo, e disse assim, a gente quer que o Piauí seja para o Brasil o que a Estônia é para o mundo. Isso é ousado, mas é possível. E quem vai ganhar com isso tudo? Ganha o governo com a redução de despesas, né? Ganha a sociedade com a prestação de serviço mais ágil, mais eficiente e que, consequentemente, né, vai levar aí para o objetivo da inovação. Pensar assim, o que é inovar? Inovar é melhorar a vida das pessoas de alguma forma, né? Então, dentro de cada uma das organizações, como é que eu posso entregar mais valor para aquelas pessoas que eu me proponho? Assim, tem até uma brincadeira da equação da transformação digital. Me diga se você concorda, secretário, porque se você trabalha nisso e é da área, né, de tecnologia, né, que a equação da transformação digital são pessoas mais processos, mais uma tecnologia que vai dar igual a agilidade, eficiência e eficácia na prestação de serviço e na percepção das pessoas em relação aos serviços prestados, nesse caso. Secretário, o senhor assumindo a agência, né, de transformação digital no Piauí, e a gente vê que a transformação digital passa também pela utilização da internet, não é, para poder o acesso aos serviços públicos digitais necessariamente precisa da utilização da internet, mas eu gostaria de saber, dentro desse contexto, primeiro, quais são os principais desafios que o senhor pensa ou que irá enfrentar à frente dessa secretaria, né, da Agência da Tecnologia da Informação, e o que o senhor está planejando, né, para superar esses desafios? Para responder essa pergunta, Campelo, eu vou, inclusive, usar a equação aqui apresentada pela professora Vanessa. E ela tocou muito bem. A transformação digital não é apenas tecnologia. A tecnologia ela responde à inteligência do negócio, à inteligência da área. É preciso desburocratizar o serviço público, é preciso pensar no processo de forma que ele realmente possa ter um ganho com a sua transformação digital. Se você utiliza um processo que funciona de forma presencial, que usa momentos de interação com o ser humano e que, mesmo indo para a parte de transformação digital, ele continua solicitando esses momentos para poder fluir, você vai continuar não fazendo a transformação completa do processo. Não é só o usuário chegar no sistema, ter um acesso no sistema e depois o sistema vira presencial lá dentro do órgão e depois tem uma resposta final. Na verdade, a ideia é que o processo todo seja modernizado. Então, pegando a equação aqui da professora Vanessa, você tem os desafios. Primeiro, processos. Redesenhar os processos. Nós precisamos primeiro entender quais são aqueles processos do serviço público que tocam diretamente ao cidadão. Nem tudo que é trabalhado dentro das secretarias, dos órgãos públicos, tocam direto no cidadão. Então, a gente precisa que cada área, que cada secretaria
a ponte, e nós vamos fazer esse trabalho em conjunto, o que é realmente de interesse direto do cidadão que pode vir para essa grande plataforma do governo digital do Piauí. Então precisa ter um redesenho de processo. Cito um caso de sucesso aqui no Piauí. A JUSEP, a nossa junta comercial há um tempo atrás, nós levávamos semanas para conseguir, aliás, meses para abrir uma empresa. E não foi só informatizando que a gente reduziu o tempo. Na verdade, houve um redesenho do processo de abertura de empresa aqui no Piauí. Hoje, salvo engano, são 6 passos. Em 6 passos você consegue abrir a empresa e tudo isso você consegue fazer em pouco mais de 3 horas. Então, houve um redesenho desse processo. Então, tem muita inteligência aqui que precisa vir justamente das pessoas, que faz parte da equação que a professora citou. As pessoas precisam também mudar essa forma de pensar no processo, para que realmente esse pensamento venha para esse mundo digital, buscando o que a tecnologia tem de melhor. Então, de um lado, o redesenho de processo, a formação adequada das pessoas, a qualificação de quem vai desenvolver, a qualificação de quem vai redesenhar ou desenhar esses processos, e também precisa entender que as pessoas que vão utilizar esse governo digital também precisam saber utilizar. Do contrário, elas vão abrir a plataforma e vão preferir vir presencialmente de novo por não se sentir segura a usar esse processo. Daí o processo tem que ser ágil, tem que ser simples. Então, estou falando das pessoas, do processo, aí, claro, tem tecnologia. No campo da tecnologia, aí a TI entra de forma muito forte, nós vamos ter que ter a infraestrutura adequada. Imagine um governo digital que vai buscar levar os serviços públicos para esse mundo virtual. Então, consequentemente, você precisa ter uma infraestrutura adequada para que esses serviços estejam instalados, com segurança da informação, com disponibilidade, com escalabilidade, de tal forma que a gente preserve a lei de proteção de dados, enfim, tem toda uma parte de infraestrutura tecnológica que, embora o Piauí já tenha avançado bastante, para esse governo que nós queremos, vai ter que ser feito muito investimento de tecnologia de base, de infraestrutura. E uma outra frente, que essa, inclusive, já foi batido o martelo, qual será o ambiente de desenvolvimento desse governo digital. O governador Rafael ele já fez a primeira reunião do Conselho de Transformação Digital do governo do Piauí, e neste dia nós já, inclusive, definimos e aprovamos em conselho o modelo de desenvolvimento desse governo digital. Então, a primeira parte tecnológica nós já passamos, foi a definição desse modelo. Agora vai ter muita formação de equipe, vai ter que ter contratação de fábrica de software e vai ter, inclusive, oportunidade para as startups também contribuírem com esse desenvolvimento desses serviços que vão estar à disposição da nossa população. Também uma coisa que eu gosto de dizer, qual é o impacto do empreendedorismo e da inovação na sociedade? É um impacto direto na melhoria do padrão de vida das pessoas e que, consequentemente, vai chegar na qualidade de vida das pessoas. Então, nesse sentido, o nosso jovem está aí preparado para trabalhar isso. E eu sei também que vem acompanhado dessas oportunidades todo um programa de educação empreendedora e tecnológica para os alunos do ensino médio, né? Uma coisa interessante é que, se a gente prestar atenção em alguns filmes americanos, você vai ver as pessoas conversando e elas vão falar, o que é que tal pessoa faz? Não, ele criou vários apps. Né? Então, assim, é como se fosse uma conversa normal. Ah, não, ele passou pelo Vale do Silício e aí lá conseguiu muita coisa porque criou vários apps. Porque a gente precisa trazer isso para cá, para o nosso jovem, desde a escola, tá pensando em como tá criando essas soluções para os problemas da sociedade. Aí, às vezes, em sala de aula, mas eu não sei onde encontrar uma oportunidade. Não tem um lugar que é fácil da gente encontrar. Se qualquer coisa que você resolva um daqueles problemas, você vai estar conseguindo entregar o benefício, que é a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E aqui, agora, a gente volta aos nossos estúdios com Ellen Gera, secretário da Agência de Tecnologia da Informação ATI, e Vanessa Alencar, cientista, empreendedora, PhD e mestre em administração com foco em empreendedorismo e inovação. Eu queria retomar a nossa entrevista perguntando quais os fatores devem ser considerados quando se fala de uma iniciativa de um governo digital. E até aqui a gente já falou, mas quais os benefícios desse tipo de governo para o cidadão? Campelo, você tem benefícios que são diretamente relacionados à agilidade que o cidadão vai ter em ter a resposta do poder público.
Então, imagina, vou citar alguns exemplos aqui simples. Imagina um estudante hoje do ensino médio. Ele termina o ensino médio, passa no vestibular. Aí ele vai na UESP, na UFP ou no IFP, fazer a matrícula. Normalmente ele leva uma sequência de documentos que são exigidas pelas instituições de ensino superior. E normalmente a IES pede o certificado de conclusão do ensino médio. E aí muitas vezes o estudante não tem o certificado. E aí às vezes ele perde a matrícula porque não tem o certificado impresso no papel. Ora, basta uma consulta simples, a plataforma da Secretaria de Educação ou do Censo Escolar, que é fácil de se perceber que esse estudante encerrou o ensino médio corretamente. Por exemplo, no Detran. O Detran já avançou bastante. No Detran, até um certo dia, você tinha que ir no Detran para fazer todo o processo para emitir a sua segunda via da CNH. Sim. Hoje você praticamente já resolve todos os passos de forma online. Praticamente você hoje só vai no Detran para pegar de fato a sua segunda via. Já é um exemplo de um sistema que já teve esse avanço até na transformação digital. Vou citar um outro caso aqui clássico, os bancos. Os bancos eles foram avançando, até que hoje você tem bancos completamente virtuais. Você não sabe onde fica, por exemplo, vários desses bancos que nós temos hoje que rodam os nossos celulares. Não vou citar nomes aqui, Sim. mas é um setor que passou por uma forte transformação digital. Vou citar um outro serviço que passou por transformação digital. As locadoras de VHS da década Sim. de 90, que depois viraram DVDs, o Blu-ray, e agora nós temos as plataformas de streaming. Você vai na plataforma, escolhe o seu filme, paga, se for o caso, e assiste o seu filme sem sair de casa. Então perceba que, na verdade, a transformação digital ela já vem acontecendo. E o grande benefício disso é, de fato, a agilidade que o cidadão tem justamente ter a resposta daquele serviço. Muitas vezes é mais complexo quando a gente olha para dentro do governo. O governo tem muitos processos que são complexos. Por isso que eu falei no início que é preciso a gente desburocratizar, preciso redesenhar esses processos e pensar nesse mundo digital, para que, de fato, a tecnologia possa chegar e colaborar com essa entrega digital desse serviço de forma completa, como a professora falou lá no início. Não é só a entrada da solicitação e só a resposta. Tem todo um processo interno que, o quanto mais rápido ele acontecer e o quanto mais simples for, mais fácil ele será resolvido de forma tecnológica. Então, eu cito a agilidade nessa resposta como um dos grandes ganhos para a população. Professora, queria acrescentar algum outro ganho aí para a população? O que você acha da redução de custos? Aí é fantástico, inclusive para o governo. E assim, citar a área da saúde, né? Sim. Vamos pensar na saúde. Hoje, o que é que acontece hoje com a telemedicina, hoje com os prontuários eletrônicos e tudo mais. Então, vamos pensar numa cidade que é um deserto, vamos chamar assim de um deserto médico, onde não existem os especialistas. Aí, a senhora ou o senhor da cidade passa mal com uma dor de cabeça. Chega ao posto de saúde, normalmente não vai ter um neurologista naquele dia, né? Numa pequena cidade. O que é que o neurologista faz? Chama a prefeitura, manda um carro trazer ou levar para o hospital mais próximo. Aí o que é que acontece? De duas, uma. Ou a pessoa, se for realmente ali um AVC, o primeiro socorro, né, é muito importante e pode haver até um óbito nessa transferência se ela não tiver acesso àquele especialista. A outra coisa é que também se faz o transporte, tem o custo do transporte, tem a superlotação das unidades de saúde dos maiores municípios e muitas vezes pode ser apenas uma dor de cabeça, né? Então aí tem uma redução de custo, uma redução da mortalidade, várias coisas que vão levar ao benefício tanto da população como o benefício da questão da redução de custos do município, do estado, do sistema de saúde e tudo mais. Acho assim que quando acontece, é interessante dizer assim, a mágica acontece, né? Você vê as coisas, às vezes a máquina aprendendo e dando respostas, até na questão dos diagnósticos, né? E tudo isso há uma redução do custo das consultas, das internações e tudo mais. E dando continuidade ao nosso estúdio aqui com Ellen Gera, secretário da Agência de Tecnologia da Informação, ATI, e Vanessa Alencar, cientista empreendedora, PhD e mestre em administração, com foco em empreendedorismo e inovação. E eu queria iniciar esse segundo
bloco aqui do nosso programa, perguntando, até dirigindo inicialmente para a professora Vanessa, qualquer empresa pública ou privada, né, que queira se manter atualizada no século XXI, ela deve abrir caminho para essa transformação digital. Muitas empresas que não abriram caminho terminaram sucumbindo, ficaram aí no meio do caminho, né? E esse processo ele pode ser trabalhoso, dificultoso, enfim. E pensando nisso, a senhora poderia esclarecer como é que dá esse processo e quais são os maiores desafios se a empresa quer realizar o processo digital? Até o nosso secretário já falou um pouco de todo esse processo, mas quais seriam essas dificuldades maiores para se realizar essa transformação? A transformação digital, ela perpassa uma transformação de cultura nas organizações. E esse é um grande desafio, porque você vai envolver mudanças. E todas as vezes que há uma mudança, há pessoas que estão preparadas para mudanças e vão aceitar a mudança, e há pessoas que sentem que a mudança como algo ameaçador. Então, assim, a princípio, a transformação digital, ela precisa acontecer como uma decisão estratégica, porque envolve investimentos no primeiro momento para depois gerar uma redução de custos. Então, nesse sentido, assim, se eu pudesse... Qual a principal característica, o principal desafio? É realmente essa mudança cultural, da mentalidade analógica para a mentalidade digital. Então, se a gente pensar assim, na jornada do cliente ou mesmo na jornada do cidadão, dentro das organizações, sejam elas públicas ou privadas. Ele entra, quais são aqueles serviços que são prestados, aqui nesse processo, para haver essa transformação, tem que ter toda uma atividade de backstage das pessoas que vão alimentar as máquinas para elas fazerem esse trabalho. Então, tem o mito do fechamento de vagas de empresa, de vagas de emprego, das pessoas que vão ficar sem emprego. Então, tudo isso gera um burburinho que precisa ser muito bem trabalhado como uma mudança para a melhoria de todos e que muitas vezes as pessoas são realmente reaproveitadas tem pesquisas que mostram que para cada um emprego que a tecnologia fecha, ele abre 3 novos, né, em outras áreas. Mas, realmente, aquilo que é repetitivo e aquilo que não utiliza o nosso potencial humano de criatividade, de flexibilidade, é provável que a máquina realmente substitua essas posições. Existem vários casos, né, de empresas, um exemplo clássico da Kodak, por exemplo, que não se adequou à transformação digital e entrou num processo falimentar. E, secretário, de acordo com o índice GovTech Maturity de 2022, o Brasil é atualmente o segundo país com a mais alta maturidade em governo digital. No entanto, uma pesquisa do IBGE mostrou que 28,2 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à internet. Como o governo digital deve chegar até essas pessoas? O governo aqui no Piauí tem um plano para melhorar esse acesso para os piauienses? Campelo, em relação à maturidade, que se fala muito do Brasil, de ser o segundo, na verdade você pega como experiência o GovBR. O governo federal ele vem implementando o GovBR, que, de certa forma, ele criou um mecanismo de identificação do cidadão ao buscar a plataforma do governo. Então, já existem ali alguns serviços que são disponibilizados pela plataforma federal e isso contou positivamente nesse índice que foi gerado, que colocou o Brasil aí nessa segunda posição sobre maturidade. Mas, sendo menos otimista nesse aspecto, eu diria que, na verdade, temos muito por fazer no Brasil como um todo. O Brasil ainda tem muitos desafios a serem vencidos. Você citou um desafio básico, que é o desafio do acesso. O acesso ele não é um privilégio de todos e todas no país. E aqui não estou falando só do Piauí, você pode pegar qualquer estado, nós vamos ter ainda pessoas que não têm acesso simplesmente à internet num equipamento simples que seja. Então, existe esse desafio a ser vencido, sim. Então, de um outro lado, o governo também não pode ficar esperando todo mundo ter acesso para isso se transformando digitalmente. Agora, não pode gerar excluídos. Então, o governo ele tem que pensar sempre em todos e todos, ele não pode gerar excluídos. Não tem como você fazer uma transformação digital no governo, gerando exclusão ao acesso dos serviços públicos. O governo, nós já estamos, inclusive, mapeando isso, nós temos até uma pesquisa
identificando que 80% da população piauiense já conta com algum acesso à internet, mas é preciso qualificar melhor esse percentual e entender que acesso é esse, porque nem todo acesso será talvez suficiente para resolver todos os problemas quando esse cidadão buscar esse governo digital. E, em alguns pontos, nós vamos criar locais de acesso público. Sim. Hoje, o governo do estado ele já tem uma grande plataforma de conectividade, foi feito por meio de uma parceria público-privada, que é a PPP do Piauí Conectado, que já cria um backbone de conexão com fibra ótica praticamente em todo o território piauiense. O backbone ele não chega ainda em todos os municípios, mas todos os municípios já têm chegada de fibra ótica do governo do estado, o que permite, inclusive, que a gente tenha acesso público nos municípios por meio dessa ferramenta do Piauí Conectado. Então, alguns municípios, com toda certeza, nós vamos criar uma espécie de caixa de autoatendimento, um totem do governo, que o cidadão possa chegar lá com algum serviço de ajuda, para que o cidadão que não tem acesso possa chegar e ter acesso ali ao governo digital e evitar, quem sabe, que ele faça uma viagem mais longa para poder ter acesso àquele serviço que ele estaria buscando no modelo atual. Então, o desafio do acesso ainda é um desafio a ser considerado. O estado do Brasil, eu quero até citar o caso do Mato Grosso. O Mato Grosso ele tem hoje uma plataforma de governo digital bem interessante. Já tem mais de 100 serviços à disposição da população por meio da plataforma lá do Mato Grosso. É um desenho também muito similar à Estônia. Nós fizemos uma visita lá ao estado do Mato Grosso também para estabelecer uma cooperação técnica. Então, nós estamos fazendo essa consulta nos outros estados, vendo o que tem de tecnologia mais avançada para que a gente possa criar o nosso modelo próprio aqui no Piauí e buscar o que o nosso governador colocou no programa de governo. A tecnologia ela está de forma transversal no programa de governo. De um lado, nós vamos tocar forte na transformação digital e cuidando para que nós não tenhamos excluídos desse processo, e de um outro, como foi falado aqui pela professora Vanessa, esse movimento da transformação digital vai gerar oportunidades também de negócio. Daí a importância também desses ecossistemas digitais. A própria Invest Piauí ela já vem há um tempo trabalhando e lidando com as startups, criando, inclusive, já ali na ZPE, não é? A presença de startups, enfim, e no governo digital nós já temos convicção de que o governo sozinho não vai desenvolver tudo. Então, a nossa ideia dentro de todos os serviços que nós vamos desenvolver, parte vai ser feita com a equipe própria, uma outra parte nós vamos trabalhar com fábrica de software gerenciado pelas secretarias e pela Agência de Tecnologia da Informação, mas vamos gerar muita oportunidade para que as startups possam colaborar com o nosso governo digital, mas sempre cuidando para não gerar excluídos desse processo. Excelente. A nova lei das startups, ela traz esse permissivo, né, dessa contratação da tecnologia das startups pelo Estado, que vai poder escolher aquelas... Sim, pois não. Inclusive, Campelo, uma decisão já do governo que foi tomada ainda no período de transição é que a Agência de Tecnologia da Informação ela deixará de ser uma autarquia. Ela vai passar a ser uma estatal, de fato uma empresa. Então, a ideia é que a gente tenha muito mais agilidade em fazer parcerias com parceiros que lidam com tecnologia e que, de fato, essa empresa de tecnologia ela possa prover com mais agilidade os órgãos internos do governo do Piauí, as prefeituras e a própria população. Eu acho que assim o governo termina lançando as bases, né? Porque coloca a TI como uma autarquia, não é isso? Você está colocando o Piauí conectado, o Invest Piauí, então eu acho que esse tripé aí vai dar uma grande sustentação a toda essa transformação digital. E, professora Vanessa, a transformação digital ela já está acontecendo, né? E se estabelece como um elemento-chave, como a gente tem visto aqui, no desenvolvimento de cidades melhores. Inclusive, hoje, já temos no Brasil, né, as Smart Cities chamadas, e ainda é uma novidade, né? A senhora pode esclarecer para a gente como lidar e tirar o máximo de um governo ou de uma gestão digital? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho sobre um conceito que eu acho importante e que o secretário tocou, que é a questão da inclusão. Para a gente sempre lembrar que a transformação digital ela vem para incluir, né, e para gerar benefício e nunca para excluir. E eu vou lembrar disso porque na área da inovação a gente fala em startups, transformação digital, inteligência artificial, machine learning, e aí são vários termos e algumas pessoas simplesmente assim, não, isso não é para mim, e eu vou ter medo. E a gente precisa mostrar sempre assim, falando já da área da geração de negócios através das startups, que para a lei brasileira,
uma startup é uma empresa que se autodeclara como inovadora e que tem menos de 10 anos de existência e que tem um faturamento que agora, se não me salva, se a memória não me atrapalhar, 78 milhões no ano. Então, assim, qualquer pessoa hoje pode criar uma startup de forma rápida, ela precisa gerar algo inovador. E quando a gente fala nessa inovação, nem sempre a tecnologia que nós estamos falando é essa tecnologia da informação. Todas as vezes que tem ciência, conhecimento, matéria e uma aplicabilidade, a gente tem ali uma tecnologia. Então, o estado do Piauí como um todo é um estado muito rico, onde a gente pode investir em economia criativa para a geração de negócio. E eu gosto sempre dessa questão da inclusão, porque a minha bandeira é a de descomplicar o empreendedorismo e inovação. Visto que nós temos as questões ainda de pensar que para se colocar uma empresa é preciso muito dinheiro, que tem pessoas que nasceram para ser empreendedoras e outras não. Então, isso tudo são mitos que a gente precisa realmente não deixar mais que isso permeie na cabeça, principalmente do nosso jovem, quando a gente está vendo aí um número de desempregados recorde e que as pessoas podem sim criar coisas baseado no que sabem fazer, no que gostam de fazer, no que podem fazer e no que podem investir. Então, assim, eu acho essa questão da inclusão fundamental. Seja digital, é tudo, mas a gente sabe também que tem um processo para se chegar até lá e tem muitas empresas que podem nascer também do ponto de vista da economia criativa, né? E porque se a gente for olhar na internet, está aí cheio de gente dizendo, agora é .com, ponto fora. Não, empresa existe quando vende, quando tem cliente. Então, se vender e tiver cliente, já deu certo. O próximo passo pode ser a transformação digital, o site, a presença digital, que não necessariamente aí já chega no ponto da transformação digital. E as Smart Cities vêm para ajudar a gente, né, para transformar a nossa vida, tornar a nossa vida muito melhor, tornar a vida do cidadão muito melhor. Um exemplo que eu gosto de mostrar na área da segurança, quando a gente fala de Smart City, né? Há alguns anos atrás, eu estava fazendo uma viagem só com o meu telefone no modo avião, quando entra lá na mensagem no nosso telefone, suspeita de carro roubado com as características do carro, se você ver esse carro naquele perímetro ali, naquela região, por favor, responder essa mensagem. Então, assim, dá a possibilidade, essa conexão com a sociedade, dá a possibilidade da sociedade ajudar e melhorar também aí índices até na área da segurança, né? São muitos os benefícios, né, que a gente pode ter. Tem uma vantagem aqui, Campelo, na questão do mundo digital, que é uma indústria relativamente barata de ser implantada. Sim. Hoje, basicamente, um notebook, um computador e um acesso à internet e, claro, um profissional com conhecimento técnico, ele consegue produzir e se inserir nesse mercado digital. Então, daí eu acredito que esse ecossistema que está sendo criado aqui no Piauí, com o governo fomentando, gerando oportunidades, que é importante nesse primeiro momento, nós vamos poder aproveitar muito os nossos jovens que trabalham com tecnologia. É um ecossistema realmente muito favorável e fica para os nossos jovens, né, que não desistam, que busquem, que estudem, que se capacitem e que tenham as ideias, né, para criar as soluções para os problemas que aparecem. E eu queria, falando aqui também de segurança, um aspecto importante é a segurança dos dados também da informação, a questão do direito à privacidade, a LGPD está aí, se aplica também ao poder público. E eu queria, secretário, além dessa preocupação com a forma também como os dados são utilizados, também há uma preocupação com a possibilidade dos governos e órgãos públicos sofrerem os chamados cyberataques. De que forma ou de que modo o governo pode transmitir esse senso de segurança para a população, que hoje há uma preocupação muito grande em relação aos dados? Campelo, na verdade, nós somos atacados quase que diariamente, não é? Essas equipes, esses hackers, essa turma realmente
da engenharia do mal da computação, eles ficam à espera de qualquer vulnerabilidade de um sistema. E quando eles identificam a vulnerabilidade, eles vêm de todos os lugares. Recentemente, nós estávamos, na semana passada mesmo, estávamos sendo atacados tanto da Europa quanto dos Estados Unidos em uma plataforma nossa. Agora, para isso, para a gente se proteger, nós precisamos ter profissionais realmente muito bem preparados, porque não é fácil lidar com a inovação do ataque. Eles estão sempre no estado da arte. Então, você precisa do lado de cá também estar no estado da arte para se proteger. E precisa ter os mecanismos básicos. Você precisa ter um bom sistema de backup, um bom sistema de disponibilidade, tem que ter os equipamentos de segurança eletrônica, precisa saber lidar com toda essa questão de vírus, antivírus, invasão. E aí tem uma série de tecnologias que a gente precisa implementar para garantir que, de fato, os nossos servidores estejam protegidos. Não é raro você verificar situações em que o ataque é bem sucedido e chega a entrar em um site do governo e consegue realmente fazer uma grande bagunça. Recentemente, nós tivemos casos de criptografia, inclusive de dados públicos aqui no Piauí, um caso realmente muito complexo que aconteceu no nosso estado e tivemos muita dificuldade para recuperar os dados. Então, ao mesmo tempo que a gente fica cada vez mais digital, nós precisamos cada vez mais cuidar da segurança da informação. E só para tocar num ponto importante, imaginando que o cidadão vai ter acesso a uma grande plataforma de governo, tem um outro desafio. É identificar esse cidadão e garantir que aquele cidadão que esteja acessando aquele dado, de fato, seja aquele cidadão. Quer dizer, você precisa cuidar muito bem da identificação daquela pessoa para evitar que uma pessoa se passe por outra e tenha acessos indevidos. Isso. Então, nós estamos cuidando também para fazer uma implementação nessa nossa plataforma com tecnologia segura para garantir a boa identificação do nosso cidadão ao ingressar no governo digital piauiense. E esse ataque pode vir de qualquer lugar do mundo, né? Não necessariamente por conta desses ataques cibernéticos. Bom, o programa Ideias em Debate está chegando ao seu fim, mas antes de pedir aqui aos nossos entrevistados que façam suas considerações finais, você confere agora uma agenda com os principais eventos do segmento empresarial no Piauí. Nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 7h, o Sebrae disponibiliza de forma gratuita e online a palestra Como Potencializar Minhas Vendas no Carnaval. A palestra tem como objetivo orientar os empreendedores e colher os resultados de uma boa estratégia de vendas no Carnaval e no decorrer do ano. Dentre todas as ações que uma empresa deseja manter ativa em sua jornada, a venda ainda é representada como desejo primordial. Não podia ser diferente. A empresa precisa vender para sobreviver. Porém, muitos aspectos estão envolvidos na conscientização de uma simples vida. Para explorar esse assunto, acontece no dia 28 de fevereiro, em Teresina, o encontro A Difícil Jornada da Venda. O evento tem como objetivo desenhar essa jornada, fazendo com que cada participante possa avaliar cada etapa desse processo, desenhar estratégias, gerando assim mais possibilidades de sucesso. Agora que você já conferiu a nossa agenda, passo a palavra para os nossos entrevistados, que podem fazer agora suas considerações finais. Já agradeço muito a nossa conversa aqui, muito importante, e a gente poderia passar horas e horas conversando sobre esse tema, né, que não se esgota, mas eu deixo agora para as considerações finais. Professora? O que eu posso dizer, né? Obrigada aqui pela oportunidade. Sempre eu falo assim que quando a gente está falando de empreendedorismo e inovação, a gente está falando de coisa boa, né? Está falando de proatividade, está falando de resolver os problemas da sociedade. E a minha tese é de que empreender é para todos, inovar é para todos e aprender é para todos, que estão dispostos a viver essa jornada e a dedicar o tempo e o esforço necessário. Então, o caminho do desenvolvimento das nações perpassa pelo empreendedorismo e convido a todos a observar essas oportunidades. No Brasil, uma coisa boa é que todo dia tem um edital para fomento a ideias inovadoras, desde ideias, agora mesmo, semana passada, a FAPEP lançou o resultado do edital Centelha 2, em que há um fomento, subvenção econômica, aquele dinheiro que te dão para tu colocar a tua ideia em prática, não tem que pagar de volta, não é empréstimo, de mais de R$50 mil, e que
desde o aluno, pode estar ali pensando num app, faz uma parceria com alguém de tecnologia, desenvolve esse app, e aí depois a gente vê a mágica acontecendo aí com a geração de emprego e renda. Obrigado, professora. Secretário. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade. Tecnologia, embora seja um tema que toca a todos e todas, muitas vezes é um tema muito abstrato. Não é? Então vai ser muito importante, Campelo e professora Vanessa, nesses próximos tempos, sim, nós transformarmos de fato essa abstração do que é a tecnologia em algo concreto que gere realmente a melhoria na vida do nosso cidadão e da nossa cidadã piauiense. Então é importante aproveitar esse espaço, agradeço aqui a oportunidade do Ideias Debate da Rede O Dia. A Agência de Tecnologia da Informação ela vai trabalhar de forma integrada com todas as áreas do governo. De um lado, como eu já citei, a tecnologia ela vai ser diretamente colocada à disposição de todos os órgãos públicos, de todas as áreas, mas ela também vai gerar emprego, vai também gerar renda e oportunidade de empreendedorismo. A Invest Piauí ela também tem trabalhado na ideia de distritos tecnológicos, então está presente também no programa de governo do nosso governador Rafael Fonteles, justamente para criar mais ecossistemas que fomentem a criatividade e a inovação no nosso estado. Eu acredito que nós estamos diante de um momento de muita oportunidade de desenvolvimento para o estado do Piauí e tenho certeza que a tecnologia vai ser uma política central no governo Rafael Fonteles. Bom, agradeço mais uma vez, parabenizo ao governador por esse desafio que ele assumiu, ao secretário por estar realizando esse grande trabalho, que será muito importante, à professora Vanessa por todo o conhecimento que ela compartilha aqui conosco, e agradeço também aos nossos convidados, né, e à sua audiência, e convidamos você a participar também da nossa produção, através das redes sociais, @odiatvpi, e do WhatsApp, 86-99911-2111. Você também pode sugerir pautas e nos enviar feedback dos assuntos discutidos. Acompanhe também a reprise do programa todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã. E caso não tenha tempo para acompanhar a transmissão às terças-feiras ou a reprise ao sábado, você pode acessar o canal no YouTube. É só pesquisar Sistema O Dia na plataforma e assistir o programa na íntegra. Um abraço e até o nosso próximo programa.